Olá, meus amigos Nefropapers, tudo beleza? Meu nome é Igor, hoje eu vim discutir com vocês hipercalciúria, né? Como que a gente define hipercalciúria? Hipercalciúria pode ser definida como a calciúria acima de 250 a 300 miligramas de cálcio na urina de 24 horas para homens e acima de 200 e 250 miligramas na urina de 24 horas para mulheres. Uma definição que é um tanto arbitrária. Por que isso? Porque é, utilizar o cálcio como variável categórica, ou seja, tem hipercalciúria, não tem hipercalciúria, talvez não seja a melhor forma de analisar isso. Nos estudos observacionais, a gente consegue demonstração de aumento de risco de nefrolitíase e de nefrocalcinose com uma calciúria a partir de 150 miligramas, né? E isso parece ter uma gradação de risco. Quanto maior a calciúria na urina, maior o risco de nefrolitíase e de nefrocalcinose. Portanto, a gente deve avaliar a calciúria mais como variável contínua nesse contexto da investigação de nefrolitíase, né? Quando a gente está diante de um paciente com nefrolitíase que a suspeita é por cálcio, pode ser que ele tenha hipercalciúria. Claro que a história clínica é fundamental, né? Mas tem alguns detalhes laboratoriais que eu queria falar com vocês. O primeiro detalhe é, antes de fazer o meu estudo metabólico na urina de 24 horas, me certificar que a taxa de filtração glomerular do paciente seja acima de 60 ml minuto, que é onde a gente tem validação da literatura para coleta de urina de 24 horas. Abaixo disso, com a queda da taxa de filtração, você tem queda da carga filtrada do cálcio e a calciúria pode estar subestimada, né? Então, o ideal para fazer análise metabólica, né, aquele estudo na urina de 24 horas, é uma taxa de filtração glomerular acima de 60, né? Eu preciso afastar algumas doenças clínicas muito comuns, uma delas é o hiperparatiroidismo primário, né? Habitualmente a gente solicita PTH, cálcio iônico, preferencialmente, fosfato, magnésio, fosfatase alcalina, 25-hidroxivitamina D. Por que tudo isso? Porque o hiperparatiroidismo primário é a terceira endocrinopatia mais comum, só fica atrás do hipotireoidismo e do diabetes, né? Então é fundamental essa doença não perder o diagnóstico, é uma doença curável e que pode ter um impacto importante aí no segmento do seu paciente no que concerne a formação de cálculos e a nefrocalcinose. Então, por que a gente não espera dosar o cálcio, ver se tem hipercalcemia para depois dosar o PTH? Seria uma abordagem mais custo-efetiva, porque tem em 10% dos pacientes uma entidade chamada hiperparatiroidismo normocalcêmico, né? Pode ter nessa entidade hipercalcemias transitórias e essa entidade pode estar associada a maior risco de nefrolitíase e nefrocalcinose. Então a gente opta por já solicitar o PTH de cara na avaliação inicial dos pacientes litiásicos, né? Além disso, uma outra condição clínica que é bem mais incomum, mas que é importante nós, como nefrologistas, não deixarmos passar nos pacientes com hipercalciúria, é a acidose tubular renal distal. Então, a análise com uma gasometria venosa ou reserva alcalina, idealmente um pH urinário de jejum de 12 horas, a segunda micção, quero ver, afastar o componente da dieta dessa coleta, né? E idealmente com pH-metro, até para eu ter um dado mais fidedigno na mensuração da amostra, para eu ver se aquela minha urina está com pH urinário inapropriadamente alto, que é o definidor do meu déficit de acidificação para eu pensar em acidose tubular renal distal, né? Ou uma acidose metabólica na gasometria. Então, são dados laboratoriais que te ajudam a raciocinar a causa daquela hipercalciúria, e isso vale a pena a gente investigar, né? Na urina de 24 horas, claro que além da creatinina que você vai dosar para ver se sua amostra foi adequadamente colhida, você precisa dosar outras coisas, né? E uma delas é o sódio, né? O sódio é importantíssimo de avaliar. A gente sabe que quanto maior a ingesta de sal na dieta, maior o risco de nefrolitíase por cálcio, né? Tem uma correlação, cada 100 mEq acima de 100 na urina de sódio, você tem um aumento na calciúria entre 40 e 80 miligramas. Então, faz parte da intervenção terapêutica fazer restrição na dieta de sal, né? Excesso de sal aumenta
a calciúria e é uma variável de risco importante, né? Outras duas variáveis é a dosagem do ácido úrico. A hiperuricosúria está associada ao aumento do risco de cálculo de cálcio também, tá? E a citratura, né? O citrato é um inibidor da cristalização, então quando eu tenho hipocitratura, eu tenho risco aumentado de formação de cálculo de cálcio, oxalato de cálcio, fosfato de cálcio. Eu consigo dosar oxalato, eu consigo dosar fosfato na minha urina de 24 horas e com essas medidas inferir o que predomina, né? Se eu tenho predomínio de oxalato de cálcio, se eu tenho predomínio de fosfato de cálcio. Com essas condições clínicas, eu consigo chegar bem próximo do meu diagnóstico da hipercalciúria idiopática. Quando eu tenho cálculo na minha mão, né, quando o paciente expeliu ou o paciente retirou o cálculo de forma cirúrgica, eu consigo estudar esse cálculo, né, fazer uma análise que a gente chama de cristalográfica. A gente tem dois métodos validados pela literatura. Um é a espectrometria infravermelha, que tem aqui no Brasil, e outro é a difração de raio-x. Então, com essa análise, eu consigo definir, de fato, qual o subtipo de cálculo. Oxalato de cálcio, eu consigo definir, inclusive, se é o dihidratado, que é mais associado à hipercalciúria, ou se é o monohidratado, que é o mais associado à hiperoxalúria, ou cálculos de fosfato de cálcio, né? Com essa análise, né? Isso é importante porque cálculo de cálcio corresponde a mais ou menos 80% de todos os cálculos dos nossos pacientes. 60% a 70% desses cálculos são de oxalato de cálcio, que é o mais comum porque ele se forma em qualquer pH urinário, e 5%, 15%, 20% dos cálculos são de fosfato de cálcio, que é um cálculo que se forma, em especial, com pH urinário alcalino, né? Então, eu preciso ter a mensuração do pH urinário para eu conseguir visualizar esse risco aumentado de formação de cálculo de fosfato de cálcio também, né? Excluídas causas secundárias e causas mais raras, formas monogênicas de hipercalciúria, né, eu consigo chegar ao diagnóstico de hipercalciúria idiopática, né? A fisiopatologia é menos entendida e um pouco mais complexa, mas a gente tem três áreas importantes do que pensar quando a gente fala em hipercalciúria idiopática, né? A gente tem uma fisiopatologia que é absortiva, né? Aumento da absorção gastrointestinal de cálcio, de oxalato, de fosfato. Eu tenho uma hipercalciúria que é reabsortiva, né? Então, em geral, o osso é o culpado, né? Isso é uma fisiopatologia óssea, né? Uma doença que tem reabsorção de cálcio do osso, e o organismo, para evitar a hipercalcemia, acaba eliminando aquela carga extra de cálcio pela urina. E eu tenho uma fisiopatologia de hipercalciúria renal, né? Um distúrbio tubular que leva à perda renal de cálcio. Eu consigo distinguir essas sub-áreas com um teste chamado prova de PAC. Eu dou uma sobrecarga de sal, depois deixo alguns dias o paciente com uma dieta pobre em cálcio e consigo dosar cálcio e creatinina em jejum e depois da sobrecarga de carbonato de cálcio oral no meu paciente, mas a relevância clínica e a implicação clínica do tratamento ainda não é bem estabelecida na literatura, então não é algo que a gente faça de forma cotidiana na prática clínica. Okay? Para tratar essa minha hipercalciúria idiopática, eu tenho algumas opções terapêuticas. A mais importante talvez seja aumento do uso de água. Eu preciso ter uma urina diluída acima de 2,5 litros, 3 litros por dia, para eu diminuir os índices de supersaturação de cálcio, né, de sais de cálcio na urina, diminuindo o risco de nefrolitíase, de nefrocalcinose. Além disso, o tratamento que é muito bem estudado para as litíases relacionadas à hipercalciúria são os tiazídicos, né? A gente tem doses de 25 a 100 miligramas de hidroclorotiazida estudadas, 25 a 50 miligramas de clortalidona e 2,5 miligramas de indapamida. São os tiazídicos que a gente tem disponível aqui no Brasil para o tratamento da hipercalciúria. Você começa com uma dose baixa e vai titulando até obter um alvo de calciúria ali abaixo de 200 ou redução da recorrência de nefrolitíase por hipercalciúria, né?
Quando você tem hipocitratura associada e hiperuricosúria associada, vale a pena alcalinizar a urina, né, com citrato de potássio, especialmente, mas na falta do citrato de potássio, o uso de bicarbonato também é uma opção terapêutica. E só um detalhe para lembrar, para monitorar, evitar pH urinário muito alto, acima de 7, porque esse é um pH urinário que aumenta muito o risco de precipitação de fosfato de cálcio, né? Então, algumas vezes você está dando o seu citrato com uma bela intenção e você está aumentando o risco, se você não monitorar, de formação de fosfato de cálcio naquele teu paciente que tinha inicialmente um cálculo por hipercalciúria, por oxalato de cálcio. Né? Acho que são as coisas que eu tinha para falar aqui. Um abraço para vocês e até a próxima.